Vamos lá, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, o que significa não tocar nos ungidos de Deus? O que é isso para o senhor e para a espiritualidade? Vamos lá, vocês vão entender isso daqui. Ungido. Os ungidos. Os ungidos são aqueles que são... Opa, que é um desenho de um triângulo. São os consagrados a Deus. Apesar que aqui não tem crase, porque é um termo masculino e não feminino. Vamos para os concursos públicos. Consagrados a Deus, os ungidos, certo? Ou seja, aqueles que Deus protege. Só que por que ele, professor, seria alguém ungido de Deus, consagrado a Deus, protegido por Deus? É isso que nós vamos entender para fazer lógica e sentido no que a Bíblia falou. Os ungidos, meus queridos, Deus não pega e vai dar proteção para alguém se ele não tiver um porquê. Deus não vai consagrar um espírito encarnado se não tiver um porquê. Jesus era um ungido de Deus. Tanto é que o termo Jesus, o Cristo, é o Jesus, o Messias ungido, ou o Messias iluminado. Porque nós entendemos que aquele que é ungido, protegido por Deus, é iluminado por Deus. Certo? Então vamos lá. Dentro disso, se Deus tem um porquê, qual que seria o porquê? Olha o bichinho voando. Qual que seria o porquê? Eu quero entender isso, professor. Qual que é o porquê disso? Onde está a lógica disso? Pois bem, e vamos entender qual que é a lógica disso. E a lógica disso significa missão. O problema é que as pessoas acham que todo mundo vem aqui. Então nós temos dois tipos de missão. Mas não é dois tipos de missão. Mas vamos separar por dois para vocês entenderem, porque tem muita gente que confunde isso. As pessoas acham que viver, trabalhar num centro, trabalho espiritual é coisa de missão. Calma lá que eu vou explicar algumas coisas para você. E você tem missões que é ordens espirituais. Bom, vamos lá. Para você entender o que é missão. Professor, eu tive um chamado para trabalhar no espiritual. Eu recebi um chamado espiritual. Eu recebi uma intuição, aconteceu um fenômeno lá, a pessoa me convidou para trabalhar, para atender, veio um espírito e falou, olha, você precisa trabalhar com cura, você precisa trabalhar com não sei o quê. Ok. Isso que acontece aqui, tá? Isso daqui nós chamamos de opção. Ou livre arbítrio. Quando você tem opção de fazer um trabalho espiritual, é um tipo de missão, mas ele não é uma missão de Deus. Porque quando a missão é de Deus, ela vem como uma ordem. Você é obrigado. Credo, professor, Deus obriga as pessoas a fazer alguma coisa? Sim, porque você aceitou fazer antes de encarnar. E essas outras missões, que não é a missão de fato que se torna ungido,
elas são opções na sua vida para um crescimento, uma evolução ou uma iluminação na sua vida. Já esse, ele já é iluminado. E ele aceitou uma missão. Missão de Deus. Esse aceitou um trabalho via o seu livre-arbítrio que ele vai decidir encarnado. Então é isso que vocês precisam entender. Entendendo isso, quando alguém está fazendo um trabalho espiritual, ele muitas vezes é atacado e permite o plano espiritual atacar ele, não recebe as proteções, porque ele não está fazendo uma missão de Deus, mas está fazendo uma opção de trabalho para a sua evolução espiritual. Entendeu ou não? Isso eu acredito que entendeu, porque eu gosto de detalhar bem as coisas, explicar numa linguagem muito fácil de interpretação. Então, essas pessoas, elas recebem ataque, eles não são ungidos de Deus? Não. Eles podem se tornar ungidos de Deus? Sim. E quando que isso acontece? Quando o trabalho dele recebe uma importância muito grande para Deus. Olha, está batendo uma luz aqui. Incrível. Incrível. E está fechado, tudo aqui é cortina, mas interessante, deixa essa luz aí. É um reflexo, eu não sei de onde, é de uma frisinha, mas de nada, rapaz, que tem assim na cortina da janela. Nunca aconteceu isso, mas deixa lá. É toda hora. Aí o que acontece? Quando você tem uma missão, aonde essa missão é do interesse de Deus, e Deus precisa que aconteça, e te escolheu para executar essa missão, quando ela se torna uma missão que é de Deus, você se torna ungido de Deus. Só que é o seguinte, tem um preço. Você é ordenado, obrigado a executar. Então as pessoas pegam e falam assim, eu tenho que fazer uma missão de Deus, uma missão para Deus. Não. Você está fazendo uma opção espiritual que é para a sua evolução. Vai te auxiliar e vai te ajudar, vai te dar alguns pontos para a sua evolução. Mas isso não significa que isso vai fazer você se transformar no... Não. Se por acaso essa escolha que você fez casar ou coincidir com uma missão, por exemplo, de um Messias que vai vir, Deus pega e fala assim, meu filho, é o seguinte, eu estou vendo que você está fazendo um trabalho e tal, não sei o quê. Eu quero saber se você quer ajudar um espírito avatar que vai vir aqui, um Jesus, por exemplo, para fazer uns trabalhos que vai vir aqui como uma missão que ele vai ter que fazer. Você quer? Quer. Esses são os apóstolos de Jesus. Por exemplo, um exemplo dando. Então os apóstolos, professor, eles eram ungidos de Deus, se tornaram ungidos de Jesus, de Deus. Porque eles vieram para auxiliar o trabalho de Deus. Porque Deus precisava executar aquilo. Então, os ungidos, os protegidos de Deus, eles são protegidos quando Deus precisa deles. E quando Deus precisa deles, Deus protege eles. Então, o que acontece? Um exemplo, eu estou aqui fazendo meu trabalho, e o meu trabalho agora foi classificado como um trabalho de suma importância para a vinda de Messias de Jesus. Deus manda uma tonelada de espíritos para minha proteção e pega e dá ordens aos céus. Eis que ordeno, ai daquele que tocar no ungido meu, transformo este no meu ungido. Está aqui a espada de Camelot, do rei Arthur. Agora é isso que você agora é um cavaleiro templário. Fazendo uma firula aqui para
para vocês entenderem mais ou menos como é que é, de forma bem grossa. Então, tem esse batismo desses seres. E por que ele é protegido? Porque o trabalho não é dele, mas era para Deus. Mas eu estou trabalhando para Deus, professor, estou curando as pessoas no centro. Mas isso não é algo que vai... se sair você, ele bota outro, qualquer um que ele quiser. Agora, para uma missão muito específica, já não tem mais como voltar atrás. Eles vão pegar e falar assim, meu filho, é isso que você quer? Certeza? Não tem volta, hein? É. Então, daqui para frente, acabou a brincadeira. Vou anunciar isso nos céus e quem vier para cima de você, você dá as ordens e bota para quebrar. E ai daquele que tem te enfrentar. Porque se estiver te enfrentando, está me enfrentando. Então, o ungido de Deus, ele é protegido porque é como se alguém estivesse atacando o próprio Deus. Simples assim, não tem nada mais. Gente, jamais é verdade absoluta. Mas eu acredito que isso daqui vai quebrar muitos paradigmas da vida de vocês. E vai fazer vocês entenderem muito mais do que já entendiam. Eu não sou o dono da verdade. Somente dou prismas. Versões diferentes e diferenciadas. Que Deus nos abençoe. Namastê. Se gostou do vídeo, compartilhe. Não deixe de compartilhar. Para que mais pessoas possam ter acesso aos conhecimentos. Jamais a verdade absoluta. Namastê.